Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erickson Costa, diretor de estratégias eleitorais da Datelege, e vamos começar a gravar uma série de vídeos chamada Política em Dados. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o candidato Marcelo Freixo, que era um pré-candidato para a Prefeitura do Rio, que retirou a sua candidatura e, portanto, deixa uma brecha eleitoral para a cidade. Os outros candidatos têm que explorar essa votação do Marcelo Freixo, têm que correr atrás desse voto que o Freixo deixou, e a gente vai passar um pouquinho de algumas análises eleitorais para a gente conseguir observar como é que está esse cenário. Vamos lá? Então, vamos realizar essas análises na plataforma da Telege, que é uma plataforma que contém diversos painéis de análise de dados e, através da utilização desses painéis, a gente vai tentar enxergar um pouquinho de como está esse cenário do Rio de Janeiro. Vou reduzir minha câmera aqui. Essa é a plataforma da Telege. E como primeiro passo, a gente busca o nome do Marcelo Freixo para conseguir verificar quais foram as últimas eleições que ele veio. Nós temos na plataforma desde 2008. De cara aqui a gente consegue observar que ele veio para deputado em 3 eleições, obtendo êxito nas 3 eleições, sendo que as 2 primeiras foi para deputado estadual e a última para deputado federal. Já para prefeito, que é o dado que é mais relevante para esse vídeo aqui, ele veio em 2 eleições, sendo que em 2012 ele não conseguiu chegar no segundo turno e em 2016 ele chegou no segundo turno, porém não foi eleito. Avançando nessa análise, a gente abre o nosso painel de dados eleitorais para conseguir enxergar a votação do Freixo georreferenciada no município do Rio de Janeiro. O painel abre sem nenhum filtro aplicado, então a gente começa analisando a primeira votação do Marcelo Freixo, que foi em 2010, só para começar a observar a votação mais antiga dele. A gente busca de novo aqui o nome do Marcelo Freixo para conseguir chegar dos dados dele em 2010, e ver que na primeira eleição dele ele teve 177 mil votos, sendo que esses votos são no estado inteiro. Eu clicando 2 vezes aqui no município do Rio de Janeiro, eu consigo dar um zoom dentro desse município e ver a votação dele para deputado estadual dentro do município do Rio, onde de 117 ele teve 115 mil votos no Rio de Janeiro, é uma grande proporção. E aí já olhando para o município do Rio de Janeiro, a gente consegue ver nas regiões que são bairros com tonalidade mais azul, que ele teve mais voto, ou seja, que ele tem mais importância nessas áreas. A gente consegue ver que na Zona Sul, por exemplo, em Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, ele tem uma relevância boa. Recreio e Barra da Tijuca também. Bangu, Taquara, Realengo, Campo Grande e Santa Cruz. E alguns bairros aqui da Zona Norte, Penha, Ramos e Bom Sucesso. Cabe destacar também que esse mapa aqui de bairros do Rio de Janeiro é uma visão aproximada, que é uma visão que torna a análise em uma análise mais fácil, mais visual, para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Esses bairros eles não são exatamente idênticos aos dados do Google Maps ou das outras ferramentas que você tem de conseguir enxergar os bairros dos municípios do Brasil, mas essa é uma análise gerencial. Então a gente está mostrando aqui esses bairros e uma visão que a gente consiga entender o cenário político como um todo, principalmente a gente conseguir regionalizar a votação e os dados eleitorais. A gente também consegue observar, caso queira, um ranking de votação dele dentro dos bairros da cidade, onde o melhor bairro dele é Tijuca, o segundo Copacabana, o terceiro Botafogo e por aí vai. Se a gente clicar 2 vezes dentro do bairro, a gente consegue ver a votação por local de votação, onde o melhor lugar do melhor bairro dele, o melhor local de votação, é o Tijuca Tênis Clube. E aí eu volto para o mapa eleitoral. De 2010, eu vou transformar em 2014. A gente percebe que a votação dele aumentou bastante dentro do município do Rio, de 115 foi para 250, e o mapa dele continua bem parecido. Só mudou a proporção de votos, mas a distribuição dentro da cidade continua bem parecida. Onde a Zona Sul ele é bem forte, Campo Grande, Santa Cruz, Recreio, Barra da Tijuca, Bom Sucesso, Ramos, por aí vai. Vamos ver se a Tijuca continua sendo o melhor bairro dele. Sim, sim. Tijuca, Copacabana e Barra da Tijuca. São os melhores bairros deles, considerando a votação de 2014. Na votação de 2018, vamos ver se continua com essa mesma dispersão de votos.
e a quantidade de votos absoluta também. Ele perdeu votos dentro da capital, de 250 ele foi para 221, mas lembrando, ele era candidato a deputado estadual e nessa de 2018 ele foi candidato a deputado federal. A dispersão de voto dele dentro do município do Rio mudou um pouco, onde a gente consegue ver que essa região aqui da Tijuca tem um pouco mais relevância, né? Tem um pouco mais de relevância em relação à Zona Sul. Campo Grande, Paciência, Santa Cruz também foi bem. E vamos ver aqui o ranking oficial. Tijuca continua o melhor bairro dele, Campo Grande, segundo melhor bairro, e terceiro melhor bairro, Copacabana. Mas não foge muito disso, a gente vê que ele é muito bom nessas áreas aqui, sempre da Tijuca, da Zona Sul e um pouquinho da Zona Oeste. Agora, avançando para a votação para a Prefeitura, a gente vai analisar a primeira votação, por primeiro, né, de 2012. Ele teve 914 mil votos, arredondando, e a dispersão de voto dele, dentro dessa votação para a Prefeitura, é muito parecida com a votação dele para o Legislativo, nas 3 eleições para deputado. A gente vê uma mancha aqui bem mais forte na Zona Sul, na Tijuca, nesses mesmos bairros da Zona Oeste, da Zona Norte, perdão, um pouco aqui da Zona Oeste, isso aqui é um pouco novo também, Taquara, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Campo Grande, Paciência, Santa Cruz, Recreio e Barra da Tijuca. Olhando o ranking, vamos ver. Campo Grande é o maior bairro dele, na votação dele em 2012 para prefeito, Tijuca é o segundo e Copacabana é o terceiro. Lembrando, né, que Campo Grande, Tijuca, Copacabana, por exemplo, tem um eleitorado muito grande, então faz sentido também ele ter mais votos nesses locais. Vou mudar agora a votação dele para a votação de 2016, sendo que eu vou filtrar o primeiro turno. Então, 2016, primeiro turno. Ele teve menos votos do que aqueles 900 mil que a gente viu, mas a dispersão de votos dele é bem parecida de novo. Zona Sul, Tijuca, alguns bairros da Zona Oeste, Recreio e Barra. Não foge muito do padrão. E no segundo turno, vamos ver se manteve esse padrão em 2016. Mudei para o segundo turno. Manteve esse padrão, mas alguns bairros ficaram mais fracos também, dentro da dispersão dele, né? Mas manteve Zona Sul, os bairros próximos da Tijuca, Meia. Esse centro aqui, Bangu, Padre Miguel, Realengo, Taquara, Senador Camará, Campo Grande, Paciência, Santa Cruz, Recreio, Barra da Tijuca. E, analisando a votação dele, temos esse cenário aqui de dispersão que não muda em relação à candidatura dele para deputado estadual, federal e para prefeito. E fazendo uma análise comparativa, para ficar mais claro ainda onde é que ele perdeu ou ganhou votos, a gente pode comparar um ano com o outro. Então, eu vou salvar esse cenário da votação dele de 2016, vou transformar 2016 em 2012 e vou comparar cenário salvo. Esse gráfico ele tem uma lógica na seguinte maneira de visualizar. Onde tiver em tonalidade vermelha, ele perdeu o voto, e onde tiver em tonalidade azul, ele ganhou o voto, em relação aos 2 anos. Ou seja, aqui nesse local, chamado Parque Anchieta, nesse bairro, ele ganhou 111 votos comparando as 2 eleições. E foi o único bairro que ele cresceu sua votação. Tirando isso, em todos os bairros ele perdeu o voto, e aonde está mais escuro, significa que a diferença de votação entre um ano e outro foi ainda maior. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em Campo Grande, dá para a gente ver que ele perdeu 22.443 votos. Em Santa Cruz, 8.868. Na Barra, 11.587. Em Copacabana, 12.896 votos. É muito relevante assim, essa perca de voto que ele teve dentro do Rio de Janeiro. É lógico que o cenário eleitoral foi outro entre um ano e outro, mas ele não se consolidou enquanto candidato a prefeito, já que ele perdeu essa votação. Mas mesmo perdendo a votação, isso cabe destacar, ele conseguiu chegar no segundo turno. Então, ele perdeu votos comparando o primeiro turno de 2012 para 2016,
mas ele conseguiu chegar no segundo turno porque o cenário eleitoral de 2016 foi mais competitivo. E falando em competição, a gente pode seguir analisando um comparativo entre a votação dele para a votação dos seus concorrentes nessas eleições de 2012 e 2016. Como está filtrado aqui em 2012, eu vou tirar o nome dele para ver quem era o candidato que teve melhor votação ali naquele ano. Foi Eduardo Paes. E aí a gente filtra o candidato Eduardo Paes. Salva novamente esse cenário em 2012 e filtra de novo Marcelo Freixo. E compara o cenário com outro. Qual a lógica desse mapa? Votação do Eduardo Paes em 2012 no primeiro turno versus a votação do Marcelo Freixo no primeiro turno em 2012 também. A gente vê com tonalidades em vermelha, onde o Marcelo Freixo ganhou, e tonalidades azuis, onde o Eduardo Paes ganhou. Clicando nos bairros, que são bem poucos aqui, dá para ver que o Freixo ganhou por 1.400 votos em Laranjeiras, 23 votos em Cosme Velho, 694 votos no Maitá, Jardim Botânico 4 votos, foi pouquinho, Maracanã 150 votos, e Parque Anchieta ficou pau a pau. A votação foi parecida, foi igual. E o Eduardo Paes ganhou do Marcelo Freixo em todas as tonalidades em azul, onde na Zona Oeste ele ganhou muito mais votos, né, em diferencial. Nesses bairros aqui, no meio do mapa, ele também ganhou, mas na Zona Sul ele não teve uma grande diferença com o Marcelo Freixo. A diferença está bem mais clara aqui. E em Ramos, Penha, na Zona Norte, ele teve também um pouco maior relevância em relação ao Freixo. E avançando nas comparações, eu já filtrei aqui a comparação entre o Crivella e o Freixo no segundo turno da eleição de 2016 para o Rio de Janeiro, e as áreas em tonalidades vermelhas, laranjas, é onde o Freixo ganhou, e a tonalidade azul é onde o Crivella ganhou. Onde está mais escuro significa que a diferença foi maior, só para relembrar. E aí a gente vê que o Freixo ganhou na Zona Sul, como sempre, são os redutos dele, que a gente conseguiu analisar, os bairros em torno da Tijuca, um pouquinho aqui na parte do Caxambi, Todos os Santos e Engenho de Dentro. Porém, no resto do Rio de Janeiro, o Crivella obteve um êxito muito relevante, principalmente na Zona Oeste. Campo Grande, Cosmos, Paciência, Santa Cruz. A diferença de votação foi muito, muito alta. Até na Barra da Tijuca a votação foi alta, mesmo sendo um reduto do Freixo que a gente analisou nos últimos anos, o Crivella conseguiu ganhar. E para avançar, só para a gente ver também a votação do Crivella, que é o atual prefeito do Rio de Janeiro, a gente consegue ver que, de fato, ele manda, né, ele tem maior relevância na sua votação na Zona Oeste. E a Zona Sul é bem fraca. Então é isso. A gente conseguiu observar que o Marcelo Freixo tem bastante relevância nessas áreas analisadas, principalmente Zona Sul, Zona Oeste e um pouquinho da Zona Norte. Os candidatos que buscam esse voto, que tendem a concorrer ao voto do Marcelo Freixo, que é o voto da esquerda, têm que ir nessas áreas para conseguir a sua votação. E caso queiram uma maior relevância, a gente sabe que é difícil, mas a Zona Oeste tem um colégio eleitoral muito forte e que precisa ser explorado pela esquerda também para conseguir ter uma relevância maior em sua votação. Lembrando que na votação entre o Marcelo Freixo e o Crivella no segundo turno, o Crivella deu uma lavada no Freixo. Então, a gente espera que essas análises sejam claras, sejam efetivas para a gente conseguir entender o cenário carioca, o cenário político carioca, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau, tchau.